Bom, boa tarde a quem nos assiste, não sei se pelo YouTube, pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. Boa tarde à imprensa que está aqui cobrindo o fato inédito de um prefeito vir aqui num processo de impeachment. Inédito também por ser um processo de impeachment durante uma pandemia, né? Talvez fosse possível 100 anos atrás. Duvido que tenha acontecido em algum local do mundo, num processo, durante uma pandemia, um processo de impeachment, e há uma semana de uma eleição municipal. Então, os senhores estão presenciando aqui um fato que provavelmente é inédito no mundo. É um feito da nossa Câmara Municipal de Vereadores da capital, e eu inicio saudando aquele que preside a comissão responsável por isso. O vereador Hamilton, muito boa tarde, vereador Hamilton. Vereador Alvoni, muito boa tarde. E o vereador Ramiro, muito boa tarde, vereador Ramiro, vereadora Cláudia, vereador Moisés, as pessoas que trabalham aqui, meus advogados, doutor Roger, doutora Franciele, muito obrigado a todos. Eu vou pedir apenas presidente, um documento para que eu possa responder melhor essa pergunta bastante longa, completa e complexa, porque ela é ampla, né? Assim como a resposta também terá que ser. Se o senhor pudesse pedir que a assessoria imprimisse essa propaganda que foi feita fora de Porto Alegre, porque ela não consta na minha defesa, e rapidamente antes de vir para cá eu folhei minha defesa e a não encontrei. Eu imagino que ela faça parte da denúncia, apenas para eu poder fundamentar melhor a minha resposta, já que o depoimento, de alguma forma, faz parte da defesa. O senhor poderia pedir que me trouxessem? O senhor pode dar seguimento aí, senhor prefeito, que a gente... Sim, eu dou seguimento, e aí no momento que eu entrar nessa pauta já vai dar tempo disso. Bom, então, é importante aqui dizer que, de uma forma, eu fico extremamente desconfortável de estar aqui, porque esse mundo não me pertence, né? Esse mundo da improbidade, das infrações administrativas, o mundo da omissão, como foi relatado, o mundo dos desvios, dos descaminhos, esse mundo não me pertence. Então, estar aqui como réu num processo como esse é muito desconfortável. Isso é importante até para que aqueles que moveram e trouxeram até esse momento o processo saibam que, por um lado, os senhores atingiram o seu objetivo, embora imagino que ele seja bem maior do que esse. Mas, realmente, este mundo para o qual querem me trazer, para ficar junto de outros, os outros a ele pertencem. Eu não pertenço. E quem me conhece, a minha família, meus amigos, meus colegas da boa política, sabem disso. Por outro lado, eu também me sinto confortável, porque eu venho aqui falar do meu território. Eu venho aqui falar daquilo que me diferencia de muitos outros, que é o meu mundo. O mundo da ética, da seriedade, do trabalho em prol do interesse público e do interesse coletivo, acima de qualquer outro interesse. Então, ao mesmo tempo que eu estou desconfortável, eu estou muito tranquilo e muito à vontade para que a gente possa, inclusive, avançar aqui, senhor relator, vereador Hamilton, senhor presidente. Se a gente puder avançar por 1, 2, 3, 4 horas, eu acho que vai ser muito importante para que cada vez o meu mundo se diferencie deste outro mundo. E é só por causa dessa diferença que eu estou na política. E é só por causa desta diferença que querem me tirar através deste impeachment. Como todos os outros processos de impeachment, aliás,
que tentaram de alguma forma me pressionar para que eu me igualasse. Não conseguiram. Preciso também lembrar que é lastimável que a gente tenha chegado até aqui. E é por pura tenacidade, vontade e dedicação do vereador relator Alvoni e do presidente Hamilton. Os senhores tiveram muita dedicação, muito comprometimento para que eu chegasse até aqui. Mas é triste a forma que eu cheguei. Primeiro, porque eu estou aqui apenas por uma decisão judicial que me garantiu essa oportunidade. Segundo, porque no decorrer desse processo, eu fui acusado aqui, e o relator aqui mesmo, o vereador Alvoni, quase que já num relatório, ele faz uma pergunta sobre 3 itens. Imaginei que no princípio da ampla defesa eu pudesse ter, conforme o decreto, 10 testemunhas para cada acusação. E apresentei 28 ou 29 testemunhas. Me negaram. Mas uma sentença me deu o direito de apresentar, uma decisão judicial, 20 testemunhas. A comissão, com muito afinco, de novo, me negou as 20 testemunhas. É importante dizer que as 20 testemunhas, este direito, está consignado em uma decisão judicial definitiva, uma sentença. Diferentemente da maioria das outras sentenças e mandados de segurança, suspensa por uma decisão liminar de um desembargador. A decisão definitiva do órgão competente hoje, a sentença, é para que eu tenha o direito às 20. E os vereadores seguem adiante, com afinco, presidente, com afinco, negando essa sentença. E aí então indiquei 10 testemunhas. Me tiraram as 30, ou 29, me tiraram as 20 e me garantiram 10. Apresentei as 10. Na data onde as últimas 3 tinham que vir, negaram a vinda das 3. E eu preciso relatar aqui da importância. Por que eu queria essas outras 3 testemunhas? Porque uma delas é o prefeito Fortunati, ex-prefeito, que disse ao presidente da comissão, ao que eu entendi, não foi à comissão, foi ao presidente que acatou de forma isolada, que ele não poderia vir, porque ele é candidato a prefeito, e isso poderia influenciar politicamente. Mas veja bem, um prefeito que exerceu por quase 7 anos antes de mim, será que ele não poderia trazer sobre a minha ação recente como prefeito, relatos importantes, comparações importantes, responder questões que poderiam deixar mais transparente aos vereadores, mas sim, principalmente, à sociedade? Os vereadores, o vereador, o presidente, decidiu que não. Ele é candidato a prefeito do PTB, que o presidente, coligação, o partido, aqui o presidente desta comissão, que decidiu de forma solitária me negar 20, 30, 10, 30, 20, 10 testemunhas, decidiu me negar. Eu havia pedido, presidente, indicado o deputado Maurício, liderança inconteste, a maior liderança, o comandante do PTB municipal de Porto Alegre. E o senhor me negou o parlamentar, que já foi colega aqui, que já foi vereador, que já exerceu no executivo municipal, como eu, como secretário, mas já foi secretário municipal, presidente. E eu gostaria que ele estivesse aqui, senhor relator. Eu não sei se o senhor decidiu junto com o presidente, para lhe trazer mais argumentos, para lhe consolidar um relatório, para que se tivesse que abordar o depoimento do vereador, do deputado Maurício, mesmo partido do presidente Hamilton. E era importante, sabe por quê? Até por uma questão de sentimento, porque o deputado Maurício também já sofreu acusações
presidente Hamilton. Talvez o senhor possa reconsiderar, e chamar o prefeito Fortunati, chamar o deputado Maurício. Se eu não me engano, o deputado Maurício constou uma vez no jornal como um dos suspeitos de homicídio do vice-prefeito do PTB. O vice-prefeito do PTB, pastor, assassinado. E eu me lembro que eu vi no jornal, então, acho que ele foi inocentado, o deputado Maurício. Então ele sente a injustiça. Ele poderia trazer esse sentimento aqui. O presidente da época do PTB está no tribunal do júri por corrupção. É réu. Ele era o presidente na época. Eu acho que o deputado Maurício iria trazer, e escutando o deputado Maurício, talvez os senhores tivessem mais sensibilidade sobre todos os fatos aqui narrados, porque lá se tratava de um homicídio. E engraçado, era em relação à Secretaria da Saúde. Ele era secretário da Saúde, o vice-prefeito. Era uma pauta que, do meu ponto de vista, tinha a ver com isso aqui, relator. Porque nós estamos tratando de recursos da saúde. Eu chamei o ex-diretor do DEP, colega dos senhores aqui, porque ele tentou entrar na prefeitura. Nós não aceitamos. E ele veio para casa, ele ficou aqui, colega dos senhores. Ele, inclusive, foi nomeado diretor dessa casa. Ele só saiu quando foi denunciado. Eu achava que era importante, porque, como vou relatar aqui, o Partido Progressista tem uma relação muito próxima a pedidos de impeachment nesse governo. Eu achava muito importante que ele pudesse estar aqui, presidente. E eu reitero que, se o senhor puder, e falo isso porque isso me facilitaria, em cima do que eles falassem aqui, eu poderia lhe responder melhor essa pergunta. Mas eu acho que assim eu também já estou lhe respondendo, vereador. Então, se o senhor puder considerar, não peço à comissão, peço ao presidente Hamilton. Acho que é importante essa questão colocada dos autores dos impeachments, porque esse aqui, se eu não me engano, é o 6º impeachment. E os senhores me negaram. Eu queria escutar, afinal eu estou sendo acusado, eu estou há 3 meses sendo acusado. E eu queria escutar as pessoas que me acusam. Para mim era fundamental, para mim, para minha defesa, para a população, que os meus acusadores, os 4 acusadores, pelo menos nenhum, mas os 4 pudessem vir aqui e dizer por que submetem um prefeito que tem uma história familiar e de vida de combate à corrupção e aos desvios, colocado nessa situação. É claro que eles não são os únicos responsáveis, mas são os autores, vereadora Cláudia. E eu gostaria de escutar os autores. E esse presidente dessa comissão, mais uma vez, o senhor me tolhe. Por que era importante para mim, presidente? Porque meu primeiro pedido de impeachment foi porque um cidadão entendia que eu não fiscalizava os aplicativos. Presidente, preciso lhe explicar isso. Esse autor do impeachment, e que a Câmara aqui criou uma jurisprudência de trazer para plenário os pedidos de impeachment, para que o prefeito seja exposto e fique dependendo dos votos dos 36 vereadores, tem que conversar com os vereadores, tem que ter aquele diálogo próximo e reservado com os vereadores. Quando este autor aqui, vereador Hamilton, foi preso, o autor do impeachment, ele relatou lá que ele nem me conhecia, e, aliás, ele não tinha nada contra mim, que foi um vereador que pediu e apresentou o impeachment para ele trazer para essa casa. Provavelmente esse vereador queria conversar muito próximo, ele queria ter um diálogo comigo. O segundo pedido de impeachment, que foi sobre um repasse para Carris, que é feito por todos os governos da mesma forma, ele era candidato a vereador. Ele também era candidato a vereador. O terceiro pedido de impeachment, que eu também fui submetido a que viesse a plenário, a manchetes, que tinha um pedido de impeachment, é porque ele era contra um projeto de lei que tramitava aqui.
Então, um cobrador de ônibus entrou com um pedido de impeachment, porque ele achava que eu não deveria ter apresentado um projeto de lei para não precisar contratar novos cobradores. Ligado a um vereador também. E a Câmara de Vereadores me expôs a isso. Entrou um quarto pedido de impeachment, de 2 pessoas, marido e mulher, se não me engano. Ambos cabos eleitorais de uma ex-presidente dessa casa, filiados a um partido. A mesma presidente que trouxe o diretor do DEP para cá para ser diretor da casa. E quando eles revelaram que não sabiam direito os motivos do impeachment, porque eles não tinham redigido, e que aquilo era um pedido do Partido Progressista, a Câmara ficou envergonhada. E mesmo me expondo aqui em plenário, a Câmara, no quarto pedido de impeachment, por motivos absolutamente claros, óbvios, confessos, unicamente eleitorais e eleitoreiros, de interesses individuais, negou. A Câmara não se dignou a investigar se estes movimentos destes 4 impeachments, movidos todos eles por algum vereador ou algum partido, em nenhum momento, se isto era improbidade. Aí, antes disso, nós temos um outro pedido de impeachment, pela cedência de uma área pública, eu não me lembro o objeto, candidato a deputado estadual, também por um partido. 5 impeachments por motivos partidários, eleitorais, sem nenhum fundamento administrativo, legal ou de regularidade. Eu fui submetido a isso durante esse mandato. Eu quero deixar claro aqui aos cidadãos, eu não fiz o diálogo que estes 5 pedidos de impeachment tinham intenção de me fazer ter com lideranças da nossa cidade. E é por não ter tido esse diálogo que no início do ano, quando eu apareci como primeiro nas pesquisas, no meio de uma pandemia, a 1 mês do início do processo eleitoral, inacreditavelmente, uma candidata a vereadora, Fernanda Bart Cunha, Nair Berenice Atucci, que participa de muitos movimentos, inclusive ajudando em campanhas, entram com pedido eleitoral, pedido de impeachment. E justamente por eu estar na frente das pesquisas e por ser no ano eleitoral, a 1 mês das eleições, os vereadores acatam esse pedido. Mas eu vou mais em responsabilizar o trabalho dedicado do presidente Hamilton e do vereador Alvania. Além de não deixar eu escutar esses autores do pedido de impeachment, e como disse a sentença de 1º grau, a versão dos denunciantes já estava externada na próxima denúncia. Mas ele mantém a assertiva, mas melhor refletindo, não se pode sonegar ao impetrante do impeachment a oportunidade de querer descobrir, impetrante do mandado de segurança. Querer descobrir significa ter o direito de trazer dados para a defesa e para o esclarecimento da sociedade. Numa eventual consideração entre os depoentes, a existência de fins escusos, ignóbeis ou partidários nessa iniciativa. Se das outras vezes, escancarado ou não, essa intenção estava, e para mim nessa, mais ainda, por ser 1 mês de começar a eleição e ser uma candidata a vereadora, saber como os denunciantes se organizaram
quem os incentivou e municiou de dados e informações, enfim, quem poderia estar realmente por trás de tudo isso. Reputo que tais indagações podem ser importantes e decisivas até, num julgamento político, como sabidamente é o do impeachment. Essas são as palavras de um magistrado. E foi só em relação ao último impeachment. Ele não sabe, não leu, não estudou, não mencionou o histórico dos outros 5 impeachments. Nós alegamos a certidão de quitação eleitoral, que é uma decisão pacífica no STF. A certidão de quitação eleitoral é a prova de que aqueles que denunciam o prefeito de um ato vivem na cidade, são eleitores da cidade de Porto Alegre. Então, é uniforme na jurisprudência que é necessária a certidão de quitação. Não foi juntada de nenhum dos 4. O presidente, com afinco, ignorou toda a decisão jurisprudencial. E não quer saber de onde são estes autores do processo de impeachment. É importante dizer que tudo isso que eu falei até aqui, nós temos 8 decisões de primeiro grau. 2 sentenças confirmando decisões anteriores. 8 decisões. Parece até que eu peguei um juiz amigo. Mas foram 5 juízes. 5 juízes que deram essas 8 decisões. Todas desobedecidas e reatadas por um único desembargador, que pensa exatamente como o presidente da comissão. A única vez que a gente conseguiu diversificar o desembargador, ele decidiu a nosso favor. Acho que é por isso que eu estou aqui. Exato. É por isso que eu estou aqui. Eu só estou aqui porque caiu num desembargador. Agora, antes disso ainda, aliás, nós pedimos ao senhor que respeitasse o histórico da Câmara de Vereadores e que votasse o processo de impeachment, a abertura dele, depois que houvesse o destrancamento da pauta. Novamente o senhor ignorou. Mas aí o senhor ignorou uma decisão de um antigo presidente da casa, o senhor ignorou a decisão da CCJ deste ano e de 2 anos atrás. O senhor presidente, com esse afinco que é muito peculiar nessa CPI, o senhor, não sei com qual influência, o seu procurador da casa, que defendeu isso até o Tribunal de Justiça, e ganhou uma decisão do colegiado dizendo que a ordem de votação era após o trancamento da pauta. Que em um desses impeachments aqui colocados, a CCJ entendeu, o presidente da casa entendeu, e o procurador foi no tribunal garantir esse direito para a casa, do cumprimento do regimento da casa, para que a votação fosse após o trancamento da pauta. E o senhor presidente não se resignou. Foi com afinco, presidente Aminco. E o procurador da casa trocou a opinião. Não conseguiu que o juiz de primeiro grau, um desses 5, mantivesse a decisão do colegiado do tribunal, mantivesse, fosse coerente com as 2 manifestações da CCJ, de um presidente antigo, de um procurador o mesmo, mas com novos ares, e do regimento da casa. E o juiz manteve. É importante dizer, manteve em liminar e manteve em sentença terminativa. Há uma sentença que diz, no mandado de segurança, que o presidente desse parlamento não poderia ter colocado em votação impeachment antes de ter votado alguns projetos que trancavam a pauta. Caiu
com esse desembargador, que tem as posições idênticas ao presidente Hamilton. Idênticas. E, de uma forma também incomum, suspende os efeitos de uma sentença de mandado de segurança. Bom, para nossa surpresa, todas as decisões desse desembargador, todas, 100%, e olha que são muitas, hein? São muitas, são mais de 8, na verdade. Todas eles dizem que o juiz de primeiro grau está errado, porque há um prazo de 90 dias. E este prazo de 90 dias exige que o processo ande rápido, ágil. Em todas as decisões do desembargador, ele diz, porque o prazo é de 90 dias, eu decido. E ele sempre decidiu muito rápido, sempre foi 2, 3 dias depois da decisão do juiz. Sempre. 2, 3 dias depois da decisão do juiz, esse desembargador já decidia, porque o processo tem que ter de impeachment 90 dias, como diz o decreto. E aí o senhor agora diz que não tem 90 dias, que o decreto está errado. Que mesmo nenhuma decisão suspendendo o processo, o senhor vai contar os prazos, mesmo que o senhor não tenha aqui segurado os trâmites internos do processo, que o senhor vai alongar. Pelo que eu entendi, o quanto for necessário. Porque a qualquer custo e a qualquer prazo que esse impeachment precisa chegar no final. Era para ser antes do registro da candidatura. Era para ser a tempo de assumir as secretarias do município e voltarem a ordenar as despesas do município de Porto Alegre. Era para ser antes das coligações. Era para ser, conforme o decreto, antes da eleição do primeiro turno. Agora não tem mais prazo. Nunca teve custo. Agora não tem mais prazo. É a qualquer tempo, a qualquer prazo. Então, eu digo do meu desconforto. Essa é a parte do desconforto e que me separa, como eu disse antes, e que justifica o fato de eu estar aqui. Agora, eu vou aqui as desculpas. Eu vou adentrar aqui nesses argumentos sem fatos, sem posicionamentos legais, e principalmente sem os argumentos dos autores desse processo de impeachment. É como se algumas pessoas, que eu não sei nem se são eleitores de Porto Alegre, e alguns vereadores, desejassem eleitores, estes eleitores, que eu não sei se são de Porto Alegre, autores do impeachment e alguns vereadores, decidir as eleições de 2020 no lugar do eleitor. E como disse aqui o advogado da defesa, alguns vereadores de Porto Alegre se acreditam mais importantes que a população da nossa cidade. E é por esses argumentos neste nível que eu vou tentar aqui argumentar aquilo que me parece. Eu vou tentar argumentar vou tentar trazer questões lógicas aqui para eles. Mas eu antes queria apenas dizer que essa casa tem 3 vereadores condenados. 3. Compra de votos, crime eleitoral, crime de falsificação de documentos, condenado a 4 anos e 10 meses de prisão. E essa casa nunca se dignou sequer a constituir o seu conselho de ética, muito menos a levar esses vereadores condenados ao conselho de ética. Preciso dizer, e vou ser breve, porque eu me sentirei, se me alongar nisso, um pouco inconveniente, de tão óbvio que não há uma suposição da retirada de 3 milhões de reais do Fundo de Saúde para a publicidade.
Isso é um fato. Isso nunca foi negado. Isto é a única forma legal de gastar recursos em saúde, seja em publicidade ou seja no Band-Aid, através do fundo. E me espanta que isso chegue até aqui, porque isso é uma emenda constitucional número 29 do ano de 2000. É de 2000 que tem essa emenda constitucional. Aqui em Porto Alegre teimaram de fazer o contrário. Não teve processo de impeachment. Aí teve decisão judicial e tudo passou a ser assim, por decisão judicial, de que seja feito nesse formato. Foram 3 milhões. Mas eu preciso dizer, e todos já sabem, está nos autos isso até, enfim, que passou aqui nessa casa, no orçamento, e eu fui autorizado a gastar 6 milhões em publicidade do Fundo Municipal de Saúde. Inclusive, está aqui no item 2873, publicidade. Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional por meio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos. Executor, Fundo Municipal de Saúde. 6 milhões. É importante dizer que isso também não é uma decisão de prefeito, né? Não são só os prefeitos obrigados, e nem só esse prefeito. Vou pegar prefeito Fogaça, a quem eu tenho uma admiração muito grande. Mais de 5 milhões do Fundo Municipal de Saúde em publicidade. Só estou falando do valor empenhado, não é o valor orçado. José Fortunati, aquele do seu partido, presidente, que eu queria que viesse aqui, ele poderia esclarecer. O senhor me privou disso. José Fortunati, 9 milhões. 9 milhões empenhados do Fundo Municipal de Saúde em saúde, publicidade para a saúde. Nós estamos aqui discutindo 3 milhões do Fundo Municipal de Saúde, que foi autorizado o dobro, e numa pandemia, foi numa pandemia, 3 milhões. Mas é importante dizer que isso também é uma orientação para os governadores. É claro que o Estado tem uma participação mínima na saúde, de gestão, a competência na saúde dos estados ela é reduzida. Então, o governador Tarcísio Genro, embora a competência seja reduzida, gastou do Fundo Estadual de Saúde 15 milhões. O governador Sartori, 6 milhões. O presidente Dilma, porque o governo federal, o presidente, também é obrigado a gastar do Fundo Municipal de Saúde os recursos de publicidade da saúde. O presidente Dilma gastou 235 milhões do Fundo Nacional de Saúde em publicidade. Nós estamos falando aqui de 3. A Dilma e o Temer junto, 130. O presidente Temer, nos 2 anos que ele ficou de presidente, 400 milhões. Nós estamos aqui discutindo 3 milhões de uma pandemia. Presidente Jair Bolsonaro, atual presidente Jair Bolsonaro, na época que foi feita a defesa, isso aqui eu retirei de uma folha da defesa, 209 milhões. E olha que o presidente Jair Bolsonaro, ele nem acha que a pandemia e coronavírus é algo tão sério. Mas mesmo não achando que é algo sério, o presidente Bolsonaro, do Fundo Nacional de Saúde, gastou em publicidade, em comunicação, 209 milhões. Nós estamos aqui discutindo 3 milhões. E do todo em publicidade, que é reiterado aqui, o ex-prefeito Fogaça gastou 0,3% do orçamento em publicidade. O ex-prefeito Fortunati
Fogaça Fortunati, naquele período de eleição do Fortunati, 0,35% do orçamento. O segundo governo, 0,22% do orçamento em publicidade como um todo. O nosso governo gastou 0,14% do orçamento em publicidade. Então, apenas para comparar, o prefeito Fogaça gastou 57 em publicidade. Empenhado foi 79, então não sei se foi liquidado no outro governo, mas o total empenhado, 79 milhões foi empenhado. Nós, 48. O segundo mandato do Fogaça com Fortunati, 105 milhões em publicidade. Nós, 48 milhões em publicidade. O prefeito Fortunati, no último mandato dele, gastou 89 milhões e meio, quase 90 milhões. Nós, 48 milhões em publicidade. Nós gastamos menos em publicidade. Nós gastamos menos em publicidade da saúde em uma pandemia. Nós gastamos metade do autorizado no orçamento, através do fundo, pela Câmara de Vereadores. Nós gastamos 100% dos recursos de publicidade em saúde do fundo, porque é obrigatório, uma decisão judicial e uma emenda constitucional. E eu não ficaria até, se em algum momento, surpreso, já que tudo pode, através de impeachment, se tivesse um impeachment, porque eu gastei poucos recursos em publicidade durante a pandemia, em saúde. Porque este pedido de impeachment, de que eu gastei poucos recursos de publicidade em saúde do Fundo Municipal durante uma pandemia, seria mais coerente do que este absurdo. Mas antes que isto seja uma ideia, e que já que esse chega perto de um fim, se não for infinito, como o presidente deseja, eu vou deixar aqui que mesmo gastando apenas 3 milhões, sendo o governo que menos gastou em publicidade, gastou a metade do que os senhores autorizaram em publicidade na pandemia, eu vou deixar aqui para o relator, e de repente para o próximo pedido de impeachment já, que nós tivemos o menor número de óbitos na cidade de Porto Alegre, em relação a todas as capitais acima de 1 milhão, no período da pandemia, comparando com o ano anterior. Então a gente vê que Belém teve 60% a mais, Belo Horizonte 50%, São Luís 43%, Manaus 42%, Fortaleza 40%, Porto Alegre teve, até agora, menos 1%. Com esses 3 milhões aí, motivo do impeachment, eles nos ajudaram a salvar vidas aqui, relator. Vou lhe entregar, vou deixar aqui para que o senhor acoste isso aos autos e para que o senhor quiser aqui fazer mais perguntas e precisar de algum subsídio. A outra questão é em relação à agência de publicidade. Bom, daquelas não 30, nem 20, nem 10 testemunhas, em relação à saúde, a gente teve aqui nada menos do que o ex-ministro, médico, Luiz Mandetta, confirmando. Deputado Eduardo Barbosa, ele está entre os 5 deputados que têm o maior número de mandatos do Brasil, trabalha na área da saúde, é médico, estava junto quando votou essa emenda. E o secretário Pablo Stumer, que é o secretário de saúde, que em 3 anos colocou 145 mil porto-alegrenses no SUS de Porto Alegre. 145 mil, vereador Mauro, meu líder, que muito me orgulha. 145 mil porto-alegrenses não tinham tido nunca acesso ao Sistema Único de Saúde. Nós colocamos, vereador Mauro. Nós colocamos, vereador Moisés. 10% da população. Nós colocamos, nós demos a eles acesso ao Sistema Único de Saúde. Essas 3 pessoas trouxeram aqui depoimentos que me parecem muito esclarecedor sobre algo para mim que é brilhante como o sol, mas sempre é necessário, pelo que parece.
Com relação à publicidade, a gente trouxe o ex-secretário Orestes, que me parece que foi enfático, esclarecedor em tudo isso. O Fernando, ele é o presidente, me acudam aqui, ele é o presidente, Fernando Silveira, é do sindicato ou da associação? Do sindicato das agências de comunicação, das agências de publicidade. E eu tenho aqui vários trechos que eu passei aqui, mas ele fala algumas expressões sem a menor sombra de dúvida. Ele não ganhou a licitação, viu? Ele não ganhou a licitação. Essa licitação demorou mais de 2 anos. E para mim é muito evidente que se eu demoro 2 anos para fazer, eu tenho um grande número de empresas que concorrem. As 2 vencedoras têm um conceito muito próximo. Os senhores pagariam para fazer um novo conceito? Os senhores pagariam ou usariam os conceitos vencedores? É importante dizer que elas estavam disputando, e mesmo assim tiveram conceitos muito próximos. Para frente, Porto Alegre, alguma coisa assim. Se você já tem o conceito pronto, vencedor de um certame, onde 8, 10, 9 agências participam, e que trazem o seu melhor para tentar ganhar o contrato da prefeitura, e está pronto o conceito para a prefeitura, vocês mudam o conceito e pagam um outro conceito? Sim, nós usamos o mesmo conceito. E parece que ele era bom mesmo, porque ele incomodou muita gente. Deixou muita gente desconfortável. Escolhemos certo as agências escolheram certo o conceito e a campanha, e ela foi utilizada. E para a área em relação ao anúncio, o senhor conseguiu para mim, presidente? Se o senhor puder dar para eu ler aqui, talvez eu não consiga ler no... Pode colocar no telão, por favor. Eu não sou profissional da área, mas talvez esse seja o assunto menos técnico e de maior percepção para quem aqui nos escuta. Está aqui o conceito vencedor. Poa para frente. Acho que tinha uma parte que era poa para a gente. Então eu vou explicar o conceito. O conceito era fazer uma Porto Alegre para frente, olhando para o futuro, transformadora, e o poa para a gente, que era baseado na qualidade de vida das pessoas. Esse era o slogan. As reformas que o Brasil precisa, Porto Alegre já fez. É importante que, eu não botei aqui que o Marquesan fez, eu botei Prefeitura de Porto Alegre, que somos todos nós. Prefeitura, não botei governo. Prefeitura de Porto Alegre, é isso que está ali, né? Até porque essas reformas foram aprovadas aqui pelos vereadores. Até porque os senhores 2 votaram junto. Votaram no IPTU, votaram na reforma administrativa das despesas de pessoal, votaram na reforma previdenciária. As reformas são nossas, são da cidade. E essa é uma mensagem, porque o Brasil inteiro falava e ainda fala de reformas. E essa foi uma mensagem de modernidade da cidade para as pessoas que estão fora daqui. O caminho para a retomada do crescimento começou pelo equilíbrio das contas públicas. Porto Alegre escolheu essa direção, promovendo uma série de medidas de ajuste fiscal, combate à sonegação, atualização do cálculo do IPTU, redução das despesas, revisão do plano de carreira dos servidores e reforma da Previdência Municipal. Nós, Executivo e Legislativo, fizemos isso. Os resultados já começaram a aparecer. Porto Alegre reverteu o quadro historicamente deficitário há 20 anos no vermelho. Em 2020, vai fechar as contas públicas com superávit, no azul. Depois de 3 anos impossibilitada de contratar empréstimos, a Prefeitura conseguiu aprovar quase 1 bilhão em novos financiamentos. Ainda atraiu novos investimentos por meio de concessões e PPPs, como a iluminação pública, que levará lâmpadas LED para toda a cidade. Se os números são animadores, a expectativa de viver um momento de inovação e desenvolvimento nos inspira a fazer muito mais.
A cidade já é a segunda no país em número de startups. Venha crescer com a gente. Invista em Porto Alegre. Governo? Não. Assina Prefeitura de Porto Alegre. Aí, pego aqui da defesa, sem fazer pesquisa. Alagoas. Alagoas tem praia. Tem coqueiro, tem um mar quente. E sabe qual é a publicidade que Alagoas fez fora de Alagoas? Que beleza investir em Alagoas. Pode se orgulhar do que eles falam. Do que eles falam? Desconto de ICMS, transparência, redução da violência, solidez fiscal. Alagoas pode se orgulhar do que ela fez, ou, se preferir, pode investir. Eu acho que isso não precisa nem ser expert, não precisa nem ser vereador para entender isso aqui, nem prefeito. Eu acho que quem está nos escutando entende. Eu vou para Minas Gerais. Minas Gerais poderia também, tem, se não me engano, 800 municípios, uma diversidade gigantesca de microclimas, enfim. Sabe qual é o slogan que eles fazem? Minas investe em novas energias. Invista em Minas. Vamos para Recife. Em Recife, você está conectado sempre. Que é uma referência aí ao Porto Digital, se eu não me engano. Veja bem, Recife, tudo a ver com coqueiro, praia, mar quente, litoral. E Recife faz isso. E aí eu pego aqui só uma justificativa que eu achei internamente. E acho que era a prefeitura, não sei, ou de uma justificativa que deve constar no próximo processo. Como Porto Alegre, como ainda não temos em Porto Alegre grandes atrativos turísticos, embora aqueles que nos escutam, é importante saber que embora a gente vai ter o Parque Harmonia, que vai ser um parque temático, que foi uma concessão junto com o trecho 1, a gente tem o sonho de botar ali no trecho 2 alguma estrutura turística icônica, para atrair o turista, algo diferenciado. Porque aquela diferença vai fazer o turista ficar 1 ou 2 dias na nossa cidade. Porque aquilo não tem em tantos outros lugares. Se pensou até no projeto original, e nós estamos tentando uma roda gigante. São projetos icônicos, Vamos combinar que Alagoas, Recife, tem outras coisas para vender. Mas eles venderam desenvolvimento, eles venderam investimento, eles venderam reforma, eles venderam solidez fiscal. A mesma coisa que nós vendemos. E eles teriam outros atrativos para vender. Entendeu, vereador Hamilton? Eles teriam outros atrativos. O senhor entendeu? Nós não temos tantos atrativos como eles. E aí segue aqui. Não precisa anunciar seus atrativos turísticos. E às vezes nem pode, mas no caso não precisa. Florianópolis, por exemplo, que tem os atrativos, tanto é que nós vamos lá dezenas de milhares de gaúchos vão para lá no verão, porque eles têm um atrativo específico, geográfico, que são as praias. Mas como é que foi o posicionamento deles no Brasil para atrair turismo diferenciado? A capital da inovação. E investe muito dinheiro disso. Investe muito dinheiro para esse conceito fora da cidade de Florianópolis. Ao invés de investir divulgando as praias, ele investe o dinheiro em a cidade, a capital da inovação. E nas últimas manchetes, não aqui, mas no mundo inteiro, se vocês lembrarem, no mundo inteiro, era de uma cidade violenta, insegura, com escândalos de corrupção, frequentando as páginas dos nossos jornais e do Jornal Nacional.
Fizemos as reformas estruturantes necessárias para o futuro. Esse era o ativo atual de Porto Alegre. Que nós fizemos as reformas, fizemos PPPs, fizemos concessões. Venha investir aqui, que nós estamos no caminho do desenvolvimento. Vamos gerar qualidade de vida. Vai vir para cá, vai ter luz. Vai vir para cá, vai ter segurança. Vai vir para cá, vai ter menos buraco. Vai vir para cá, vai ter mais saúde. Vai vir para cá, vai ter uma orla. Venha investir e morar aqui. Traga seus trabalhadores para cá. Coloque os seus milhões aqui nesta cidade. Quem coloca milhões, coloca funcionários, manda pessoas virem aqui. Não é acaso que a Secretaria de Parcerias Estratégicas, em dezembro daquele anúncio, teve 19 mil acessos, Mauro. É importante dizer que esses 19 mil acessos, em 2019, na época desse anúncio aqui, foram 15 vezes maior que 2018. 15 vezes maior que 2018. E desses 19 mil, 17 mil foram depois, nos últimos 10 dias, durante esses anúncios. Ou seja, milhares de pessoas de fora de Porto Alegre, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, olharam para Porto Alegre através do site. Provavelmente muitos outros através de agências de turismo. Provavelmente muitos outros através de consultores de investimento. Provavelmente muitos outros vieram muitas pessoas nos visitar aqui em Porto Alegre, na Secretaria, nas estruturas. Quando nós lançamos, em seguida, a consulta pública dos abrigos de ônibus, no dia do lançamento, no pico de acesso no mês, nós tivemos 6 mil acessos. No dia 26 de janeiro, quando foi lançada a consulta pública para concessão, só uma consulta, não era o edital, dos abrigos de ônibus. Veja bem, não eram pessoas querendo saber onde é que ia ficar o abrigo de ônibus, né? Mas para o edital, nós tivemos 6 mil acessos. Então, me parece que por isso, e que pelas explicações, que ao que me consta, do deputado Samuel, explicando como é que São Paulo pensa, para frente, né? Para frente, avante, acima, não nos tornemos pequenos, medíocres, ralos, nós não podemos nos diminuir. Porto Alegre tem que se achar grande e trabalhar para ser grande. Porto Alegre tem que fazer para ser grande. Fez as reformas, isso é grandeza. Fez a reforma da Previdência, isso é grandeza. Era lanterninha no IPTU, fez, se equiparou às outras capitais do Brasil. Fez um volume, diria que é quase incomparável para outras cidades, estados do Brasil, de PPPs e concessões. Como que não vai mostrar isso para o Brasil? Como que isso não vai trazer turismo? Como que as pessoas não vão querer morar numa cidade que tem uma iluminação pública toda em LED, que tem reforma, que vai sobrar dinheiro para cuidar da vida das pessoas, que tem uma concessão de paradas, que tem uma concessão de placas? Como que a maior gestora de imobiliário urbano do mundo iria vir para cá, para Porto Alegre, e ganhar uma licitação cuja outorga era de 7, e ela deu 81 milhões para os cidadãos de Porto Alegre, de outorga, para ganhar a licitação? Ela só tem sede em São Paulo, e ela veio para cá do mundo, para Porto Alegre. Não vamos apequenar a nossa cidade, ela não merece isso, não vamos olhar para trás, para o nosso passado, vamos construir em cima dele algo maior, moderno, mais novo. Esse é o papel de um parlamento que olha para frente, quer ajudar o seu cidadão, e de um executivo, e o nosso papel de executivo nós fizemos. E contamos com a ajuda da Câmara de Vereadores para fazer, em boa parte disso. A Câmara de Vereadores nos ajudou. Mas quando chegou na hora do reconhecimento, os vereadores não queriam, parece, que simplesmente se reeleger vereador. Queriam que algum candidato do seu partido se elegesse prefeito. Então essas conquistas passaram a ser o motivo do impeachment.
O que eu falei aqui são conquistas. Investimento público em publicidade dentro da lei, miserável. E o menor número de mortes absolutas em relação ao ano passado em todas as capitais, acima de 1 milhão de habitantes. Anúncio comparado aos outros, primeiro, comparado aos outros prefeitos, o menor volume em publicidade. Comparado a outras cidades do Brasil, capitais, medíocre o nosso anúncio e trouxe resultados. E a pauta do impeachment também. E a agência de publicidade, nenhum governo municipal, eu quase garanto isso, nenhuma capital e nenhum governo municipal da história de Porto Alegre, das gestões, ficou mais de 2 anos sem agência de publicidade como nós. Eu consigo entender. Eu consigo entender. Mas nessa área aqui, eu preciso registrar do deputado Samuel, que talvez tenha até aberto os olhos de alguém, para que a gente não se apequene, trazendo São Paulo, né? O que São Paulo faz. Mas a Marta deu um show. A Marta deu show. Uma senhora de idade, veio de Gramado, 2 vezes, porque essa comissão é pródiga em chamar e cancelar, chamar e cancelar. Preciso de uma agenda para agora. Preciso que seja notificado agora. Preciso que o senhor venha aqui amanhã. Ela veio, uma senhora de idade. 2 vezes ela veio de Gramado a Porto Alegre. Com dificuldade auditiva. Teve que ficar ali. Seu marido do lado. Lá. Para poder ver o que os senhores falavam. Para poder responder o óbvio. E ela fez tudo isso com problemas auditivos, com uma certa idade. Veio 2 vezes de Gramado, com um marido também que tem uma certa idade, durante uma pandemia. E o candidato a prefeito Fortunati do seu partido não pôde vir. E o deputado Maurício, gurizão, jovem, não pôde vir. O Tarso Boelter, também o senhor disse para eles não virem. Que afinco, vereador Hamilton. Que afinco que o senhor tem por esse impeachment. Que desejo irresistível. Que objetivo de vida. Eu respondi aqui algumas questões e me emociono um pouco quando falo desse esforço que a Marta fez, mas me coloco à disposição aqui. Tem o dia e a noite inteira para responder, para esclarecer, para falar. Na última semana de uma campanha eleitoral para prefeito, com uma pandemia na cidade, uma crise no sistema de mobilidade no mundo inteiro e aqui também. Mas eu tenho todo o tempo para responder aos senhores. Obrigado, senhor prefeito, pelas suas considerações, apenas deixando o registro que o processo não pertence a essa comissão, apenas estamos fazendo o nosso trabalho. Quero registrar também a presença do vereador Cláudio Conceição, vereador Mauro Pinheiro. E também oportunizo aqui o vereador Ramiro, tranquilo. Prefeito? O vereador Ramiro, então, está com a palavra, por favor. O senhor relator não tem mais perguntas a fazer? Por ordem, o vereador Ramiro, depois o relator. Presidente, são 90 dias, o senhor vai prorrogar, o senhor me tirou das 30, 20, 10, o senhor me deixou de 30, de 29, com 7 testemunhas. E o dia que eu venho aqui, com todo o tempo para responder para os eleitores, vereador. O relator
tem uma pergunta escrita, que é já um relatório, e ele encerra suas perguntas? O senhor quer continuar essa CPI por mais de 90 dias, esse impeachment, por mais de 90 dias, e o relator só tem uma pergunta para mim? É isso, senhor presidente? A comissão está aqui... Isso, senhor relator? Prefeito, a comissão está aqui para ouvir o seu depoimento. E o relator que vai relatar e que vai dizer sobre o futuro, tem uma pergunta, presidente. A comissão está aqui para ouvir o seu depoimento. Quem sabe eu vou lhe perguntar, o senhor abre então para os telespectadores, para os ouvintes das redes sociais, para quem quiser, até agora o senhor foi responder. Até agora o senhor foi respeitoso, agora o senhor está passando o seu limite. Não, eu só quero registrar, se o senhor me permite, então eu vou fazer isso durante as perguntas do vereador Ramiro. Pode fazer, agora é a vez do vereador Ramiro, por favor. Só ver se está funcionando. O vereador relator Alvoni Medina não tem pergunta, que eu não quero entrar no meio das perguntas dele aqui também. Não tem mais nenhuma, vereador Alvoni Medina? Não, só para não lhe atrapalhar, que eu sei que o senhor se atrapalha às vezes com a documentação e com a sua assessoria aqui. Né, só para perguntar mesmo, que o senhor se atrapalha às vezes um pouco. Então, só para não lhe atrapalhar. O senhor tem mais alguma pergunta? Vereador Ramiro, não seja irônico. Faça suas perguntas, por favor. Respeite seu colega. Não estou sendo irônico, estou sendo realista. Só para, antes de fazer as perguntas aqui, que o prefeito municipal foi falando, e eu fui anotando aqui algumas questões que eu acho relevante de nós podermos aprofundar, só quero ressaltar aqui que eu fiz uma pergunta ao presidente desta comissão e, na verdade, um comentário, muito especialmente aqui, aos colegas de imprensa que estão acompanhando, e eu vou reforçar aqui, os colegas de imprensa fazem aquelas manchetes, abre aspas, a comissão processante definiu tal fato, a comissão processante chamou tal pessoa, a comissão processante fará a dilação de tal prazo. Só reforçar que eu perguntei aqui ao presidente vereador Hamilton Sosmaier, se ele fala em nome de nós três ou se as manchetes estão erradas, porque em momento algum eu, como vereador, membro desta comissão, sou consultado ou fui questionado a respeito do agendamento de qualquer uma das reuniões, cancelamentos de oitivas e tudo mais. E quando eu fiz a pergunta, inclusive, ao presidente vereador Hamilton Sosmaier a respeito de nós não termos aqui a oitiva de 3 testemunhas que me parecem muito razoáveis que fossem ouvidas, afinal de contas, creio eu que a defesa do senhor prefeito não iria fazer a solicitação sem qualquer critério de nós termos aqui o testemunho de 3 pessoas que vivenciam a máquina pública da nossa cidade, são pessoas que transitam no meio político de Porto Alegre, são líderes da nossa cidade e que tenho certeza eu que gostariam inclusive de poder falar aqui e dar a sua visão a respeito dos fatos elencados neste pedido de impeachment. Eu, como membro da comissão, gostaria muito de fazer perguntas a eles. E quando eu questionei o vereador presidente Hamilton Sosmaier a respeito de nós não ouvirmos 3 das testemunhas, ele respondeu o seguinte para os senhores: está superado. Consumatum est. Está superado, está consumado. Qual é a resposta? Eu não tive aqui a resposta, o porquê de não ouvir. Então eu questiono de novo e peço até desculpas aqui a vocês. Pergunto aqui, olhos nos olhos, presidente Hamilton Sosmaier. Não, eu quero lhe perguntar, como membro da comissão processante, eu vou perguntar para o prefeito, eu tenho pergunta para eles. Mas antes eu quero lhe perguntar. Na imprensa eu falo como presidente. Na imprensa eu falo como presidente. E com relação às 3 testemunhas, já estão no processo. Eu quero perguntar para o senhor, nós estamos numa reunião da comissão processante, e eu quero que fique registrado aqui, inclusive. Já está respondido. Porque eu não entendi ainda o porquê de nós não termos a oitiva das seguintes testemunhas: do senhor José Fortunati, do PTB, inclusive, do seu partido, imagino que o senhor talvez tenha. O senhor está querendo fazer grau com a imprensa, já está no processo. Eu estou lhe perguntando. Já está no processo. Não teve, e por que o senhor não responde no microfone? Acabei de responder, já está no processo. Já está no processo. E qual é a justificativa? Se nós não ouvirmos o senhor José Fortunati, do PTB,
o eu senhor vou Maurício cortar o microfone. Desideri... Não, Ou você pergunta para o prefeito que o senhor vai fazer. Eu tenho perguntas ao prefeito, mas eu quero ouvir a resposta do presidente da Acabei comissão de da qual eu responder. faço parte, vereador Hamilton Sossmaier. Por que nós não ouvimos as oitivas do senhor José Fortunati, do PTB, do senhor Maurício superado no Desideri, processo. do PTB, Fato do superado no senhor processo. Tarso Belter, que foi gestor do extinto Departamento de Esgotos Não Pluviais, estou aqui para ser questionado pelo senhor. presidente desta, Não estou aqui para ser questionado pelo senhor. desta O senhor pergunte Câmara, para o e prefeito, que inclusive para o prefeito. circulou um vídeo nas redes sociais de que ele teria um fato amoroso com uma das pessoas que assinou o processo de impeachment. Eu queria entender aqui, inclusive, o porquê que não foram chamados, mas se está no processo, o senhor não quer responder, acho que ficou muito claro para quem nos acompanha, tanto pela TV Câmara, como pelas redes sociais, como os que estão aqui presentes, que o presidente deve ter algum problema com essa resposta, deve lhe constranger de alguma forma. Mas, vamos lá, fazer aqui algumas perguntas para o senhor prefeito municipal, que eu agradeço, inclusive, pela presença, por poder estar aqui prestando o seu depoimento, o seu testemunho, e eu vou lhe fazer então algumas perguntas, senhor prefeito Nelson Marquesan. Primeiro eu gostaria de saber do senhor, de forma muito objetiva, o senhor já falou um pouco aqui a respeito desse assunto, mas gostaria de forma muito objetiva para que nós pudéssemos entender também a sua visão a respeito deste processo. Qual é a impressão, senhor prefeito municipal, que o senhor tem deste processo de impeachment e da condução dos trabalhos desta comissão, da qual eu faço parte, mas infelizmente não sou consultado pelos seus andamentos? O prefeito vai responder, por favor. Vereador Ramiro, eu fui parlamentar durante 10 anos. Durante 10 anos, eu votei a bem do interesse público. Sei que esse é um discurso meio chavão, né? Eu escuto muito isso aqui quando vão votar absurdos. Mas eu votei dentro de uma linha de convicção e de coerência. Eu votei, por exemplo, junto com a presidente Dilma, quando ela encaminhou a reforma previdenciária, e fui eu e mais um, talvez, ou dois deputados do PSDB. E os deputados do PSDB que votaram contra, era um veto da época do Fernando Henrique, era um projeto do Fernando Henrique, era uma ideia do Fernando Henrique, era uma lei do Fernando Henrique. E a Dilma tinha... Era um projeto onde a Câmara tinha feito, a Dilma tinha vetado, o Fernando Henrique tinha votado, isso aqui era coerente com a história do PSDB, que o PSDB construiu, que o PSDB disse que era o melhor para o Brasil, e que todos, coerente e racionalmente, sabem. Eu votei a favor, não da Dilma, mas a favor do Brasil, a favor do interesse público, a favor das pessoas. O Brasil é abstrato, a favor das pessoas, dos mais humildes, porque trazia igualdade, fazia justiça, acelerava. Então, quando eu vejo que o parlamento, ele se apequena ao aceitar os mais descabidos e incoerentes pedidos de impeachment, utilizando dinheiro público, energia pública, servidor público, gasto público, estrutura pública, como fez nos outros 6 impeachments, porque todos eles foram movidos por interesse político, partidário, eleitoral, vinculado a algum partido ou algum vereador, Ramiro. Então, quando eu vejo que neste processo, primeiro, ele entra fora da ordem de pauta, ao contrário do que a Câmara já decidiu. Ele entra, enfim, e eu teria aqui uma relação de questões. Eu só vejo aqui um interesse, vereador Ramiro, que é que os vereadores possam eleger o próximo prefeito no lugar dos eleitores de Porto Alegre. Os vereadores, alguns, né, não vou generalizar, alguns vereadores se acham mais importantes e mais espertos
do que todos os eleitores e todos os cidadãos da cidade de Porto Alegre, e querem eles, no lugar destes eleitores, desses cidadãos, escolher o próximo prefeito. Perfeito. O senhor falou aqui de interesses. O senhor acredita, senhor prefeito Nelson Marquesa Júnior, que por trás da motivação deste processo de impeachment, da sua condução atrapalhada dentro da comissão processante e de uma série de questões vinculadas aos pedidos que fundamentaram este processo, o senhor acredita que as posições do seu governo com relação aos escândalos de corrupção do extinto Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, elas de alguma forma influenciaram ou motivaram este processo de impeachment? Porque eu pergunto isso, que eu tive a oportunidade, e aí eu faço aqui um relato muito pessoal, eu tive a oportunidade de, quando ocupei a função de secretário de Serviços Urbanos desta nossa cidade, vivenciar todo o mal e todos os problemas que ocorreram no extinto Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. Vocês devem lembrar que nós tínhamos um sistema de drenagem em Porto Alegre sucateado. As casas de bombas da nossa cidade, que são os equipamentos responsáveis por tirar as águas das redes de drenagem, das áreas internas dos bairros e levar estas águas para os canais, para o rio Gravataí, ao norte da cidade, ou então diretamente para o Dilúvio e o Guaíba, estas casas de bombas estavam completamente sucateadas, completamente destruídas. Funcionavam apenas 40% da sua capacidade operacional. E algumas, inclusive, as bombas, os equipamentos, foram pintados por fora e diziam que tinham arrumado. Mais do que isso, quando a gente fala de corrupção, talvez a primeira imagem que nos venha na cabeça seja de Brasília. Do prédio do Congresso Nacional, da Esplanada. Eu acho que Brasília, infelizmente, ao longo da nossa trajetória política no Brasil, ficou com aquela pecha da corrupção, dos esquemas, dos escândalos. Mas a corrupção, senhoras e senhores porto-alegrenses, estava muito mais perto do que nós poderíamos imaginar. Estava na rua de vocês, estava na minha rua, quando se cobrava por limpezas de bocas de lobo que não existiam. E esses escândalos do extinto DEP vieram à tona, e sei que nos últimos anos houve um combate muito efetivo a isso, e nós vivenciamos aí um momento na cidade, inclusive, que a pessoa que comandava o Departamento de Esgotos Pluviais foi nomeada para ser diretor-geral desta Câmara Municipal, o mais alto cargo que existe neste parlamento. Um senhor prêmio consolação, né? Um salário de mais de 20 mil reais para alguém que notoriamente estava sendo investigado, e depois, quando foi denunciado pela polícia, aí foi retirado do cargo aqui da diretoria geral. Um prêmio consolação. Ele acabou perdendo esse prêmio, e depois circulou recentemente uns vídeos nas redes sociais, onde ele mesmo admite que teve uma relação amorosa com uma das pessoas que assinou o processo de impeachment. E eu até queria, infelizmente não tive a oportunidade de perguntar isso para ele, se isto ficou como uma relação amorosa do passado ou se tem alguma relação política do presente. Então eu reforço a pergunta, senhor prefeito. O senhor acha que o combate à corrupção no extinto DEP influenciou ou motivou diretamente o pedido de impeachment do senhor? Eu tenho certeza, vereador Ramiro, que se nós tivéssemos não as 30, não as 20, mas as 10 testemunhas que o decreto nos concede, se elas tivessem vindo aqui, isso poderia ter ficado muito mais claro para que todos nós entendêssemos.
Agora, o histórico que está a meu acesso, é importante dizer, quando nós assumimos, nós fomos eleitos para impor mudanças, né? Porto Alegre queria mudança, Porto Alegre não queria voltar a 16 anos de governo, mas estava há 12 anos com o modelo e queria mudar. Porto Alegre não aguentava mais a corrupção. Falam dos buracos hoje, mas porque a memória é fraca. Não lembram dos buracos de 2017, nosso primeiro ano, mas 2016, 2015, 2016, 2015. Até porque se a cidade estivesse sem buracos, capinada, com a saúde boa, eu não teria sido eleito, né? Iriam continuar governando. Então a cidade me elegeu para mudar isso, para limpar as obras da Copa, para dizer, este financiamento da Plínio não vai sair, porque de novo tem um projeto com um valor menor do que a obra, vai ser mais um esqueleto na cidade. Nós não perdemos esse valor, nós decidimos que não iríamos fazer. Para que a gente concluísse algumas obras, tentássemos concluir todas, algumas impossível, pelo volume de apontamentos, de aditivos, de tempo, de prazo, de valor, de projeto. E nós implantamos essa mudança. Eu nunca me lembro que um vereador, quando queria, vereadora Cláudia, conversar comigo, votaram contra a primeira vez a minha reforma administrativa aqui em dezembro, porque diminuía de 37 secretarias para 15. Então os vereadores, para mandar uma mensagem em 2016, derrubaram a minha reforma. E foram conversar. E eu disse, olha, mas eu prometi isso na campanha, mas a gente está indicando pessoas, está fazendo entrevista com profissionais para selecionar. Poxa, são pessoas nossas, tal. Tá, mas eu prometi na campanha. Até que um deles diz, tá, mas acabou a campanha? Eu disse, sim, mas o que eu prometi continua. E isso causou surpresa. E eu prometi que eu ia combater a corrupção. E eu prometi que a gente ia reduzir a máquina pública. E eu prometi que a gente ia fazer PPPs e concessões. Porque sabe, vereador Moisés, quando a gente foi fazer a PPP de iluminação, teve uma dificuldade. Porque tinham comprado mais lâmpadas na cidade de Porto Alegre do que tinham postes. Existiam mais notas fiscais de lâmpadas compradas do que postes na cidade. Então foi uma dificuldade. Então a gente fez a PPP. É óbvio que a PPP não agradou, afinal tinha sempre alguém comprando lâmpadas, tinha sempre empresas contratadas para trocar lâmpadas, né? Fazer a manutenção, contratos grandes, robustos. A PPP não interessa para quem pensa assim, porque afinal ele vai receber pela qualidade, se ele não prestar ele não recebe. E a gente cumpriu o que a gente falou. Então, especificamente no DEP, sem citar nomes aqui, é importante dizer que essa pessoa se inscreveu no banco de talentos, que aliás é o cumprimento também de uma promessa de campanha, que as pessoas entrassem, não era para dizer não, era para dizer, tu tem a tua vocação é para essa área. O teu compromisso pessoal agora não é para trabalhar na área pública, quem sabe tu tenta iniciativa privada. Não, aqui tu não vai ganhar 15 mil, porque no mercado tu ganharia 2, então tu vai ganhar 2. Olha, tu tem é muito competente, mas tu não pode ser diretor, tu não é líder, tu vai ser um assessor. Porque às vezes o interesse não é no objeto, né, da função pública, não é em quantas pessoas pode ajudar. O interesse é no valor do orçamento, então tem que ser diretor, entendeu? Não pode ser assessor, não pode colaborar se não tiver a caneta. E essa pessoa se inscreveu. E como nós não estávamos combatendo a corrupção, mas sem fazer caça às bruxas, Ramiro, durante a nossa eleição em 2016, tinha tido essa denúncia, né, de que se limpavam bocas de lobo em ruas que não existiam bocas de lobo. E mais, a cidade de Porto Alegre tem as bocas de lobo, Dr. Roger, georreferenciadas. Quer dizer, era um erro acima do possível. E a gente, quando assumiu, dava alagamentos, por exemplo, na 18 de novembro ali, e a gente reformou a pista e logo inundava e a água apodrecia o asfalto. Bom, mas vamos limpar o duto. Sim, está aqui no mapa, tem um duto, só tinha no mapa, porque não existiam os dutos de escoamento. Estava no mapa, alguém recebeu para fazer aquele duto, mas o duto não existia. Então aquele diretor que saiu demitido do DEP, quando saiu a denúncia, porque os boatos eram de toda a cidade, todo mundo sabia que tinha problemas no DEP. Todo mundo sabia, só a gestão anterior que não sabia.
A gente não deixou ele entrar na prefeitura. Para onde que ele veio? Para cá. Para a bancada do PP. Como vocês viram aqui do meu relato, vereador Ramiro, metade das iniciativas de impeachment saíram de onde? De pessoas ligadas ao PP. Um deles, inclusive, era assessor, trabalhava, indicado no governo, por alguém vereadora do PP. E esse rapaz foi trabalhar na presidência da casa. É uma pena porque o Ministério Público demorou 4 anos para oferecer a denúncia. A jornalista que investigou isso, porque não foi a prefeitura que descobriu, foi uma jornalista que descobriu em 6 meses, 3 meses. O Ministério Público demorou 4 anos. E foi só assim com a denúncia que o diretor da Casa Legislativa, Casa do Povo, foi desligado. Eu gostaria de dar o direito a ele de ser ouvido. Assim como eu busquei no judiciário o direito de estar aqui hoje para esclarecer tudo, eu gostaria muito de escutá-lo, para que nenhuma dúvida pairasse. Se ele articulou junto com a bancada do PP, quantos dos impeachments? E se a relação dele não ter entrado para administrar o orçamento, tem alguma relação direta com o impeachment. Inclusive, eu pedi aqui para o Dr. Roger que trouxesse aqui os requerimentos que foram negados aqui, uma boa parte deles, pelo presidente Hamilton, e dentre eles estavam aqui algumas questões ligadas ao DEP, né, alguns documentos, e inclusive a oitiva, né, a chamada desse rapaz. Então me parece, por ele não ter vindo, pelo presidente da comissão não ter deixado ele vir aqui, porque isso foi no governo do ora candidato do PTB, que não percebeu tudo isso, me parece que sim, que há uma relação muito direta aos escândalos do DEP, as pessoas que estavam na direção do DEP, que vieram para a bancada do PP, para a presidência da Câmara, quando o PP estava na presidência, e que agora tem um candidato. É importante lhe dizer, que o senhor falou da pessoa que tinha uma relação, que foi mulher dessa pessoa, ela era do PP. Ela foi candidata na última eleição a vereadora do PP, e agora ela é candidata a um partido que é base, que está coligado com o candidato do PP. Se eu não me engano. Posso estar enganado, de novo. Se viesse aqui, a gente poderia esclarecer. Desculpa, eu não tenho de cor esses dados, vereador Ramiro. Adoraria esclarecer mais, e se tivesse aqui vindo o depoente, poderia esclarecer mais ainda. Certo, obrigado, senhor prefeito. Acho que ficou claro, e faço até uma menção aqui, acho que é importante o papel e ressaltar o papel da imprensa. Parabéns aqui a quem está acompanhando a imprensa tem um papel fundamental, os nossos jornalistas, comunicadores da cidade de Porto Alegre, muito especialmente na fiscalização do poder público. Tive a honra, inclusive, de ser aqui o autor da proposta da Comenda Porto do Sol, uma das mais relevantes da nossa cidade, da Câmara de Vereadores, para justamente a jornalista Adriana Irion, que após passado este período agora, nós faremos a entrega desta comenda a ela que foi a grande responsável por denunciar os escândalos de corrupção do antigo Departamento de Esgotos Pluviais. Jornalista Adriana Irion, na qual eu homenageio todos os jornalistas sérios da nossa cidade que combatem a corrupção. Eu tenho uma outra pergunta, senhor prefeito. Seguindo esta mesma linha, se o senhor considera dentro deste pedido de impeachment, dentro deste processo, da forma como ele é conduzido, se o senhor considera que, de alguma forma, o combate à corrupção e às irregularidades na Carris, a nossa empresa de transporte público, de ônibus de Porto Alegre, podem, de alguma forma, ter influenciado, porque nós acompanhamos, ao longo dos últimos anos, uma série de investigações e de denúncias das mais variadas ordens com relação a escândalos de corrupção na Carris.
que todos os dias transporta milhares de porto-alegrenses, que tem uma das passagens mais caras do país, o transporte público de forma geral, em Porto Alegre, e que havia desvios grosseiros, repugnantes de recursos dentro da Carris. O senhor considera, portanto, que as investigações e o combate à corrupção na Carris, de alguma forma, influenciou o processo de abertura deste impeachment? Vereador Ramiro, o senhor como eu já tem, não como eu, né, o senhor tem um pouco menos, mas o senhor já tem um tempo na política, e o senhor sabe que nenhuma instituição, nenhum partido, né, nenhum clube, o senhor sabe que até mesmo nenhuma igreja, né, que não há instituição que esteja imune a vários defeitos da humanidade, e um deles a corrupção e aos desvios. Do nosso próprio partido nós já tivemos problemas, mas vamos falar aqui de Porto Alegre, do ambiente. E esse da Carris, eu não me lembro de detalhes, vou falar aqui, e é importante até que ver como está isso na polícia ou no Ministério Público, porque já faz tempo. A Ellen, que é a nossa candidata a vereadora, que saiu, olha bem que caminho, né? Saiu do setor público, foi selecionada por nós pelo Banco de Talentos, uma mulher, para presidir a Carris, dura, correta, substituindo homens. Ela e uma consultora jurídica, mulher também, substituindo homens. Sumiu a Carris. E um problema muito desagradável. Então, parênteses, ela saiu para a iniciativa privada, foi contratada para a iniciativa privada, mas sentiu o ânimo da coisa pública e veio, está concorrendo a vereadora agora. E quando eu, num dia, né, em tantos debates sobre a Carris e decisões, ela chega na minha sala e diz: temos um problema, nós temos na Carris uma fraude. São produzidas decisões judiciais falsas que condenam a Carris a pagar a indenização. E quem recebe a indenização são pessoas da Carris. E uma das fraudes era uma pessoa que usava o documento de uma criança falecida. Ele usava o documento falso de uma criança falecida para receber a indenização de processos falsos com sentenças falsas. O senhor está se referindo, senhor prefeito, ao senhor Ivsen Gonçalves, que foi coordenador financeiro da Carris e assessor da bancada do MDB aqui nesta casa? É esse o senhor? Era mais de uma pessoa envolvida. Era mais de uma pessoa, né? Eram 2, 3, 4, até era importante que a imprensa olhasse isso, para ver como está isso na Polícia Civil e no Ministério Público. E com várias denúncias, desde problemas com a sociedade, né, com a associação, que pegou o dinheiro emprestado, parece que usou na campanha de um candidato a vereador, até né, e estas várias pessoas com essas decisões fraudulentas, e que uma delas veio para a Câmara de Vereadores. Aliás, durante o nosso mandato, e não digo isso com felicidade, digo isso com tristeza, mas das nossas denúncias, várias buscas e apreensões no Parlamento acabaram acontecendo. E isso aqui me estranha. Porque eu não vi nenhum desses parlamentares sequer no Conselho de Ética. Muito menos sendo objeto essas pautas de uma CPI aqui no Parlamento. Muito menos do pedido de uma perda de mandato por falta de decoro parlamentar em relação a algum desses parlamentares. Muito importante eu estar aqui. Repito, eu repeti muitas vezes isso, para me separar. Perfeito. A gente, nessa mesma linha,
Senhor prefeito, eu tenho um questionamento também, porque assim as coisas vão ficando mais claras para mim, como membro dessa comissão, e também, imagino eu, que para os nossos colegas aqui, o vereador Hamilton Sossmaier, o vereador Alvoni Medina e a todos que nos acompanham. O senhor considera também que, nos últimos anos, as denúncias e também as reformas feitas na administração da Prosempa, que é um órgão do nosso município responsável pela tecnologia da informação, por colocar fibra ótica para as nossas escolas terem acesso à internet, também é fundamental no dia a dia da cidade para a segurança pública, por exemplo, com câmeras e toda a tecnologia que envolve esse combate também à criminalidade no nosso município. A Prosempa tem um papel de destaque, mas infelizmente ao longo de muito tempo ela foi muito utilizada para outros fins, para desvios, para corrupção. Foi encontrada inclusive uma máquina de contar dinheiro dentro da Prosempa. Para quê? E este combate a essas denúncias, o senhor de alguma forma considera que influenciou no tocante aí a Prosempa na abertura e na condução deste processo de impeachment? A Prosempa, seguidamente, ela vem à luz, né? Aparece esse caso da Prosempa. Recentemente apareceu quando se fez o levantamento dos devedores do Tribunal de Contas do Estado. Veio na imprensa. E, se não me engano, está entre os 5 maiores devedores do Estado, ou do município, veja bem, pessoa física, o ex-presidente da Prosempa. Não entendi, prefeito, desculpe. Pode repetir? Eu fico sabendo da Prosempa, é uma matéria um pouco antiga isso, né? É uma pauta um pouco antiga, então eu não tenho dados robustos, mas seguidamente retorna, até pela lerdeza, eu acho, às vezes, dos órgãos de fiscalização e controle, para aquilo que já deu mídia, né? Então, 4 anos para o DEP, Prosempa não sei quanto tempo faz, né? O homicídio do vice-prefeito, por questões da saúde, foi o Fogaça, era prefeito. Isso foi que ano, Mauro, tu que é bem mais velho que eu, foi que ano? 2004? Mas não, o secretário da saúde, vice-prefeito, foi assassinado quando? Nós não temos ninguém condenado ainda, né? Então, essa questão da Prosempa, o que eu sei, vereador Ramiro, é por uma memória remota e por notícias que às vezes aparecem. Nós colocamos aqui para trazer os dados da Prosempa, também não conseguimos todas as informações, afinal a comissão tem pressa de acabar, agora deixou de ter pressa hoje. A comissão que queria acabar em 90 dias, disse isso na quinta-feira, na quarta-feira no rádio, e na quinta-feira mudou de ideia e disse que não tem mais prazo. É um impeachment ad eterno que eu vou sofrer, né? E então a Prosempa veio à imprensa agora, nos últimos dias, quando o tribunal apresentou um relatório. E esse relatório, ele dizia que entre os 5 maiores devedores, eu não sei se é do município ou do Tribunal de Contas, né, do Estado, é o ex-presidente, se não me engano, André alguma coisa, do PTB. E veja bem, não estou dizendo que todos os partidos são corruptos, nem que um determinado partido é todo feito de corruptos, né? Nem que essa igreja ou aquela é só de corruptos, nem que esse clube de futebol é só de corruptos, mas que existem em todos os lugares, existem. Então, o vereador André o senhor André era do PTB, maior devedor da Prosempa. Quando ele saiu da Prosempa, por desvios que, segundo notícias, chegam a notícias de imprensa, 40 milhões, ele não veio, uma exceção, ele não veio ser diretor da Câmara.
ele foi na estrutura do gabinete do prefeito. Ele foi para o gabinete do vice-prefeito. E ele só saiu de lá quando ele foi preso. Porque foram na casa dele, ele jogou uma mala de dinheiro pela janela e encontraram uma arma sem licença. E ele foi preso. Aí ele parou de trabalhar no gabinete do vice-prefeito. Eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer, eu acho até que o do DEP poderia ter vindo aqui, né, o Tarso, o Maurício poderia ter vindo aqui, e o Fortunati poderia ter vindo aqui para esclarecer, para eles dizerem, mas eu vou dizer. Eu até não acho que eles sejam corruptos, nem que o Fortunati, que nomeou ele, sabendo que tinha isso na Prosempa, nem para o Melo, que botou ele no seu gabinete, sabendo que tinha esse desvio da Prosempa, e tinham achado máquinas de dinheiro. Mas que eles aceitavam mais do que eu aceitavam. Que eles fingiam que não viam, ou que, por favor, não podem, então, administrar o dinheiro público, não podem. Porque não basta ser honesto para administrar o dinheiro público. Ele tem que cuidar do dinheiro público. O homem que se dispõe, ou o homem ou a mulher que se dispõe, como a Ellen, que se dispõe a cuidar do dinheiro público, a administrar a coisa pública, ele não pode dizer eu sou honesto e deixar que todos roubem. Ele não pode dizer que eu sou honesto e não ter a competência, a capacidade, a vocação, a vontade de cuidar do dinheiro dos outros, porque é isso que faz o gestor público. Ele cuida para aplicar bem o dinheiro dos outros. E todo mundo falava do DEP. E todo mundo falava da Prosempa. E mesmo depois que veio à tona, 40 milhões, o presidente foi para o Paço Municipal. Então, me parece, sim, Ramiro, e quando eu junto tudo isso, fica evidente que este impeachment ele é como todos os outros, político eleitoral. Os outros era para ter um diálogo diferente, para me pressionar, para me constranger, para me coagir, para me tornar igual. Este é para me tirar da eleição, porque eu não aceito o que aconteceu no DEP, e no meu governo não aconteceu. Eu não aceito o que aconteceu na Prosempa, e no meu governo não aconteceu. E no próximo, não acontecerá. O senhor prefeito mencionou na sua fala inicial e agora durante essa resposta também a respeito do possível envolvimento do combate à corrupção na Prosempa com a motivação da abertura deste processo de impeachment. O senhor mencionou aqui o lamentável assassinato do ex-vice-prefeito e secretário municipal de saúde de Porto Alegre, o senhor Eliseu Santos. E me recordo que havia ali uma investigação e uma série de denúncias a respeito do Instituto Solos e um possível envolvimento de desvios de verbas da saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, para que fique bem claro aqui para mim também, para quem nos acompanha, eu gostaria de entender, já que o senhor fez a menção a este ponto em duas oportunidades, o senhor considera também, senhor prefeito Nelson Marquesan, que as denúncias e o combate à corrupção dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ao longo dos últimos anos, de alguma forma influenciou na abertura deste pedido de impeachment pela Câmara Municipal? Pedro Ramiro, eu vou tentar sintetizar aqui e dizer que a gente foi eleito para fazer reformas, para fazer diferente. Nós fizemos as reformas, as receitas, porque achávamos que eram justas, e tenho convicção de que são justas. Fizemos a reforma nas despesas de pessoal, reforma administrativa, na previdenciária, porque precisavam destinar recursos para todos. A gente combateu a corrupção, a gente pagou as dívidas, a gente reiniciou obras paradas há 1, 2, 3, 4, 5 anos, outras mais.
A gente não iniciou nenhuma obra que não tivesse recurso. A gente cuidou para que o dinheiro fosse bem aplicado. A gente não fez puxadinho. Vou dar um exemplo que me tocou muito. A gente foi na Vila Farrapos, onde a gente estava fazendo ali há muito tempo uma demanda de ligação entre a Casa de Bombas da Vila Farrapos e a CB5. Durante o nosso governo, determinado secretário licitou uma obra de 150 metros, porque o duto estava todo destruído, entupido. E não teve licitantes, secretário. Não por esse motivo, por outros. Trocamos secretário. Quando o nosso secretário chegou, ele foi ver. Entre a Casa de Bombas da Vila Farrapos e a CB5, tem 342 metros. Ia ser um dinheiro que não ia atender nada, ia continuar tudo entupido. A Casa de Bombas ia continuar bombeando e a água jorrando para cima, para dentro da casa das pessoas. E foi questionado. Por que isso? Porque a gente direcionou dinheiro para as outras áreas e a gente já faria a obra, a comunidade já ia ficar um tempo feliz. Esse não é o padrão do nosso governo. A gente prefere dizer que não. E muitas pessoas não entendem o não. E muitas pessoas não entendem que fazer o correto, o completo, o definitivo, que resolve o problema, demora um pouco mais. E no mundo político, muitas pessoas estão satisfeitas com o engodo, com o puxadinho, com a troca. E eu tenho uma característica que às vezes me chamam de brigão, me chamam de grosso, de incompreensível, que eu não sou político, que eu não sei fazer política, porque eu sou sincero, porque eu falo a verdade. Então, Ramiro, quando a gente não aceitou os desvios das obras da Copa, revisamos todos os contratos, que tinham mais de 80 revisões de prazo, mais de 80 aditivos de projetos, mais de uma centena de apontamentos e pedidos de informação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. E quando se disse que algumas obras eram impossíveis de iniciar, porque elas já iniciavam com aditivo acima do que a lei permitia. Quando a gente disse que algumas obras nós não íamos pagar algumas partes lá, sem que tivesse uma definição em relação a alguns apontamentos do Tribunal de Contas. Quando a gente botou a Carris nos eixos, demitiu corruptos de cobrador corrupto a diretor corrupto. Não faz diferença, nem de partido, nem de tamanho. Quando a gente pegou os desvios do DEMAB e do DMLU e demitiu os diretores, e eu tive que falar para as pessoas, embora alguns não quisessem, que eu ia demitir. Quando a gente não aceitou fazer os loteamentos da Procempa. Quando a gente não aceitou as pessoas e levou o DEP para o DEMAI. O serviço, tu estava lá, Ramiro, para dar mais eficiência, eficácia, resultado, não tem mais por que brigar de qual é o buraco. Porque o buraco é dinheiro. Se tem um buraco, os buracos espalhados pelas secretarias, cada um tem um dinheirinho para arrumar os buracos e contrata uma empresa para arrumar os buracos. Nós colocamos no DEP todas as arrumações destes buracos, da área de serviços, do esgoto pluvial e do esgoto cloacal. Então, tem um buraco lá, quando vê na rua um buraco que é de alguma estrutura de drenagem, né, ou de esgoto cloacal ou pluvial, é do DEMAI. É a mesma equipe que vai lá. E eu não prefiro aqui servidor ou não servidor. Do DEMAI, eu acho que é a primeira vez em 10 anos que o presidente do DEMAI é de carreira. Todos os outros diretores são de carreira, só tem um que não é de carreira. Por quê? Porque ele é doutor em drenagem. Como os serviços de drenagem foram para o DEMAI, que não trabalhava com drenagem, foi um diretor para lá, que veio de outro município, de um partido que não é o meu, pelo processo de seleção. Quando a gente resolveu os problemas da FASC, e que até os mais radicais ideológicos da FASC reconhecem, que nós resolvemos os problemas, e botamos lá não alguém que não tem nada a ver com a área social, mas uma doutora de carreira, para cuidar da área social. E antes o Solimar, que é uma das pessoas mais extraordinárias aqui da cidade de Porto Alegre, em termos de
carisma e de vontade de ajudar o próximo. Descredenciamos algumas entidades que ninguém pensava que nós iríamos descredenciar, porque tinham ligações políticas e com o tráfico. Descredenciamos. Eu não tenho dúvida que esse contexto, que não é o normal na política, ele me prejudicou na política. Mas ele é o motivo de eu estar na política, Ramiro. E ele é a síntese, ou não sei se é a síntese, mas ele simboliza, ele está dentro dos compromissos assumidos na campanha de 2016. Eu não poderia fazer diferente, e quem estava lá na campanha, quem acompanhou a campanha e me conhece, não sentiu nenhum inconveniente disso e não ficou surpreso por nenhum desses encaminhamentos e nem pelas escolhas que eu fiz para o meu secretariado, do qual, aliás, de toda a equipe de governo, pelo volume de entregas que fez, eu tenho aqui um orgulho enorme. E talvez até, não só por mim, talvez até, não só pela minha família, pela minha história, não só até pela minha relação com os senhores vereadores que eu tinha antes, que me conhecem, mas por toda a equipe de governo. Isso aqui não é justo. Isso aqui não agrega. E mais do que todos nós, desse mundo político e de gestão pública, a cidade não merece. Isso denigre a imagem da cidade. Assim como eu não mereço, nenhum porto-alegrense merece. Senhor prefeito, aqui o senhor, eu fiz alguns questionamentos ao senhor sobre outras possíveis motivações deste pedido de abertura de impeachment. Aqui me ficou colocado, e o senhor explanou, a respeito do combate às irregularidades e à corrupção no DEP, na Procempa, na Carris, na Secretaria de Saúde, no DEMAB, no DEMELHU, na FASC. Eu lhe pergunto aqui, então, de forma muito honesta, até mesmo pelo que em tese embasou esse pedido de impeachment, e que, surpreendentemente, apenas uma pergunta referente a isso, feita pelo vereador relator, de forma muito enfadonha, diga-se de passagem. Houve alguma motivação real que pudesse despertar nos vereadores desta casa a abertura do processo de impeachment? Vereador Ramiro, isso aqui é uma planilha que a gente fez, pedi para fazerem, que tem algumas das denúncias, né? 2 folhas com uma letra que confesso que nos meus quase 50 anos eu tenho dificuldade de ler aqui. Então, couberam muitos itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 11 denúncias em relação aos itens da CPI. Todas feitas por deputados de oposição, por vereadores de oposição, por partidos de oposição ou por alguma entidade claramente formada por pessoas ligadas a um partido. A gente já tem aqui 4 arquivadas, uma pela promotora doutora Roberta Brenner, outro pelo doutor Voltaire Freitas, outra pela doutora Ana Rita Nascimento, Heitor Stoff Júnior, Keller Dornelles Kloss. Essa última, assinada por esses 3 promotores, é a que envolvia todos os quesitos aqui do processo. Repito, tenho 8 decisões, 2 sentenças de 5 juízes diferentes. E o prazo desse impeachment, o prazo legal, acaba segunda-feira. Para mim já está bem claro que o único objetivo que ele tinha era mais do que denegrir a minha imagem e a imagem do governo, e mais do que nos prejudicar na eleição, tentando nos igualar
tentando nos botar junto no submundo da política, do qual eu nunca pertenci, não pertenço e me afasto de quem pertence. E quando me junto um pouquinho, me aproximo, é só porque preciso deles para algum interesse público e coletivo, porque eu não escolho todos que estão na política. Quem elege os políticos é o povo. E eu sou obrigado, às vezes, a me aproximar de todos. E pelo povo eu faço. Mas eu não sou obrigado a aceitar tudo que eles me propõem. Mas como esse era o único objetivo, ou melhor, mais do que esse objetivo de denegrir a minha imagem, de me prejudicar, de me igualar ao submundo, era me tirar da eleição. São dezenas de irregularidades e ilegalidades, presidente Hamilton, que em algum momento, essas que já tiveram as decisões favoráveis de 5 juízes, em algum momento elas vão deixar de serem decididas por um único desembargador. Em algum momento elas vão cair na mão do colegiado, elas vão cair com outro desembargador, elas vão para as Cortes Supremas. Depois de tudo isso, o prazo se finda segunda-feira, presidente. Por mais que o senhor esteja interessado, focado, orientado, cobrado, talvez até chantageado, eu não sei, porque não é da sua índole isso. Por mais que exista algo muito importante, interessante, quem sabe até para o senhor, para que esse impeachment me retire do cargo, o prazo acaba segunda. E se não é para fazer o mínimo de justiça, depois de tantas injustiças, ilegalidades e incoerências que foram feitas comigo, que seja pela cidade, vereador. Porto Alegre não merece ser rebaixada desse jeito. Porto Alegre não merece voltar para essas colunas negras com manchetes horrorosas que foram colocadas em governos anteriores e que, infelizmente, com o impeachment, a gente se aproxima delas de novo. Haverá de ter justiça. Haverá de ter justiça num colegiado ou com algum desembargador, que não este Supremo desembargador, ou no Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça. Faça o senhor, presidente, o correto e a justiça. Porque a de Deus, nesse caso, não é diferente da justiça dos homens. Faça a segunda e encerre esse martírio, por favor, da minha família, da minha equipe e da minha cidade. Muito obrigado.